Um dia eu fui palestrar em um presídio sobre ética e eu falei sobre 4 filósofos e as visões que eles tinham sobre a ética. Comecei falando sobre Aristóteles, que ele foi um homem que marcou a história da humanidade. Ele viveu na Grécia 3 séculos antes de Cristo e, segundo ele, o homem era um animal racional e a ética consistia em viver bem, não uma vida de bens, mas sim uma vida moderada, uma vida sensata, onde a gente usava a nossa razão para nos livrar dos vícios, para nos equilibrar entre as necessidades e os prazeres, né? Nós temos necessidades, nós temos desejos e nós temos que saber viver no meio disso, né? Eu tenho vontade de comer, por exemplo, eu sinto o desejo de comer doces, eu sinto o desejo de beber determinadas bebidas alcoólicas, mas se eu ficar apenas comendo doce, se eu querer tomar bebida alcoólica toda hora e em grandes quantidades, eu vou prejudicar a minha saúde. E segundo ele, a virtude está no meio termo, né? Quando eu busco ali o ponto certo entre aquilo que eu quero e aquilo que é necessário para mim. E segundo o Aristóteles, a vida ética é uma vida feliz, né? A felicidade então consiste no justo uso da razão, para que a gente saiba viver na dose certa. Depois eu falei sobre o Tomás de Aquino, que viveu na Itália do século XIII, era católico e adotou muitas ideias do Aristóteles. E segundo ele, o sentido da vida não está na satisfação dos nossos prazeres, né? Não está em você dormir bem, em você ter relações sexuais de boa qualidade, com muita frequência, ou você ter um bom dinheiro que faça que você seja uma pessoa invejada. Porque o homem é um ser racional, segundo Aristóteles. Então, o uso dessas coisas, vamos dizer assim, essas coisas externas, essas coisas palpáveis, não é a finalidade para a qual nós existimos, né? Para o Tomás de Aquino, a felicidade está no encontro com Deus na vida futura. Nessa vida nós nunca podemos ser totalmente felizes. Aí alguém pode questionar, mas se o homem é um ser racional e se o uso da razão é a finalidade da vida, o que Deus tem a ver com isso? Deus não é um assunto da fé? Então, o Tomás de Aquino não pensava bem assim. Apesar de Deus ser um objeto da fé, porque ele é trabalhado na teologia que se baseia na ideia da revelação divina em um livro, que no caso do cristianismo é a Bíblia, o Tomás de Aquino entendia que a existência de Deus era sim comprovada pela razão. E ele apresentou 5 argumentos para isso, as chamadas 5 vias de São Tomás, né? Então Deus ele era comprovado à luz da fé e também à luz da razão. Qualquer pessoa, segundo Tomás de Aquino, poderia saber que Deus existia. Aristóteles chamava Deus de primeiro motor, o motor imóvel, né? Ou a causa não causada, a causa de todas as coisas e que não teve princípio, né? Enquanto por Tomás de Aquino, Deus era uma pessoa com quem nós nos relacionamos, né? E depois eu falei lá para os ouvintes sobre outro filósofo que foi Kant. Falei do alemão que viveu no século XVIII, né? Morreu em 1804, ele viveu quase a vida inteira no século XVIII. E o Kant tinha a ética do dever. Ao contrário de Aristóteles, ele não dizia que a vida ética era uma vida feliz, mas dizia que, no caso, a lei moral é algo imposto pela razão. Quando nós ajustamos o nosso dever quando nós ajustamos o nosso querer ao nosso dever, aí sim nós estamos sendo livres. A liberdade para o Kant não era você fazer aquilo que você quisesse, mas era você exercer a sua autonomia, era você contrariar os seus próprios desejos para você poder fazer aquilo que você sabe que é o certo. E o certo é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. O certo é você agir como se a sua conduta fosse uma norma para todos, né?
E para o Kant, os seres humanos se distinguiam dos objetos porque eles não têm preço, e sim dignidade. Os objetos podem ser quantificados em 10, 20, 30 mil, 1 milhão de reais, mas o ser humano não, porque o ser humano, ele é o quê? Um ser racional, ele é um ser autoconsciente, ele é um ser que busca a sua felicidade. E por isso ele não pode ser precificado. Ele tem dignidade e ele não é um meio que eu uso para alguma coisa, mas ele é um fim nele mesmo. Para o Kant, não interessa se você vai ser feliz ou não. Você tem que fazer o seu dever. Você tem que cumprir a sua finalidade, que é seguir a lei moral. É você seguir os ditames da razão. Por fim, eu falei para eles sobre o Sartre. E foi tão curioso porque na hora que eu falei que eu ia falar de mais um filósofo, eles já ficaram assim, os presidiários, né? Eles já ficaram assim impacientes. Eles até se mexeram na cadeira, falando, nossa, mais um. Só que aí, pessoal, quando eu mostrei para eles essa filosofia, eu percebi que até quem não estava gostando nada começou a prestar atenção. Porque eu falei para eles que o Sartre era ateu, né? Enquanto o Kant dizia que Deus era um assunto da fé que nós não tínhamos como comprovar, apesar de o Kant ser evangélico da igreja luterana, ele dizia que nós não temos como chegar a Deus pela razão, né? Aí eu falei que o Sartre negava a existência de Deus, ele foi um passo além. E eu disse para eles que, segundo o francês, nós somos autores e diretores do nosso destino. A vida não tem uma finalidade pronta. Somos nós que decidimos a forma como nós vamos viver. Somos nós que criamos os próprios valores, na verdade. E, segundo ele, nós estamos condenados a ser livres. Vocês precisam ver. Na hora que eu mostrei essa frase ali na tela, estamos condenados a ser livres, todos, sem exceção, ficaram olhando fixamente, sabe? Foi o momento em que eu consegui prender mais a atenção de todo mundo ali. E aí eu disse para eles que, segundo o Sartre, são os nossos atos que constituem a nossa identidade. Se você quer saber aquilo que você é, você tem que olhar aquilo que você faz, porque é você que decide aquilo que você é no mundo, né? E você não tem que jogar a sua responsabilidade em cima de ninguém. Aquilo que acontece com você é de responsabilidade apenas sua, segundo o Sartre. Então não interessa aquilo que fizeram com você, o que interessa é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Você já ouviu essa frase, né? Veio do francês. E aí eu concluí que o Sartre acabou chegando à mesma conclusão que os outros pensadores, ou seja, que uma ação só pode ser correta se ela valer como exemplo para toda a humanidade. Quando nós fazemos alguma coisa, aquilo veio de nós, fomos nós que escolhemos. E a vida para o Sartre é cheia de escolhas, nós nunca podemos deixar de escolher, só se nós morrermos. E uma vez que nós escolhemos, nós temos responsabilidade por aquele ato. Então eu disse para eles, o Sartre foi filho da mãe, porque ele tirou Deus e deixou a responsabilidade. E nesse ponto eu acredito que muitos ali começaram a achar que eu era ateu e que eu estava defendendo o ateísmo, né? A prisão, a gente sabe que é um local com muita presença de cristianismo, de pregação, de religião. Aliás, eu passo ali na frente quase toda semana e eu ouço os louvores, eu ouço o pastor pregando, né? Eu sei que vai um padre lá também. Então foi uma coisa diferente eles terem acesso a um pensador ateísta. E eu concluí que, no fim das contas, esses 4 filósofos concordam que a ética é algo acima da nossa vontade, porque ela consiste em uma lei universal de tratamento. E cada filósofo que eu citei ali falou a mesma coisa com palavras diferentes, usando caminhos distintos, mas todos chegaram a esse ponto comum, ou seja, dê a cada um aquilo que lhe é próprio. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Haja de forma que a sua ação valha como exemplo para todos, né? E eu disse para eles que eu não concordava com tudo o que o Sartre falou e que eu não era ateu, apesar de não ter nada contra quem era, né? E deixei essa mensagem ali. E eu, inclusive, sugeri e eu os incentivei a irem atrás desses filósofos, que eles lessem esses filósofos, né? É óbvio que eu sei que poucas pessoas
vamos dizer assim, poucos brasileiros médios vão realmente atrás desses homens que escreveram de forma tão densa, alguns mais que os outros, né? Mas todos os filósofos, os livros que eles escrevem são obras para serem digeridas aos poucos, para serem refletidas. A gente tem que buscar auxílio de outras pessoas para que a gente possa absorver aquilo de uma forma adequada, mas é necessário dar um incentivo, é necessário dar um pontapé, né? No meio ali, sei lá, de 50 pessoas, né? Se 2 ou 3 realmente se dispuserem a ir atrás, já é algo muito valioso, né? Aquela pessoa que às vezes nunca se interessou por nada de filosofia, mas quando ela ouve falar de algo que tem a ver com a vida dela, que fala sobre ação humana, que fala sobre a forma da gente se comportar, a forma da gente buscar a nossa felicidade, e ela saber que existe um caminho para isso fora da religião, fora do dogmatismo, né? Ela ter acesso a essa matéria que leva a gente a questionar, que leva a gente a refletir sobre tudo. Eu achei muito precioso isso lá para os presidiários, né? E foi essa a minha experiência.